Tem uma tirinha do cartunista Paulo Moreira que é assim. Dois caras estão muito empolgados conversando e um deles diz: Man, a gente tem que criar um podcast, namorar. Antes que ele complete a frase, um anjo desce do céu para espanto dele e do amigo. O anjo coloca as mãos nos ombros deles e diz: Seguinte, vocês conversando não é tão legal assim. Não é. Talvez você já tenha presenciado uma cena assim. Talvez até você queria ter sido o anjo a botar a mão no ombro dos seus amigos. Mas fato é que de uns tempos pra cá, parece que a cada minuto tem alguém querendo fazer um podcast. E toda hora surge algum programa novo. Esse é mesmo um mercado que cresceu muito no Brasil. Nos últimos anos, passou a ser até comum ouvir que esse é o ano do podcast no Brasil. Não é à toa. Para se ter uma ideia, a gente pode olhar a pesquisa TIC Domicílios, do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. Esse é um levantamento publicado anualmente sobre a posse e o uso de tecnologias de informação e comunicação pelos brasileiros. No levantamento de 2022, 81% da população do país usa internet, algo em torno de 170 milhões de pessoas. Dentre essas, 31%, que é mais de 50 milhões de indivíduos, ouviram podcasts em 2021. No ano anterior, eram 28%, e em 2019 eram 13%. E não é só o número de ouvintes que cresce, mas a quantidade de produções também. Tem podcast sobre todo tipo de coisa hoje. De notícias, de horóscopo, de cultura pop, de conversa, de sons para você dormir, de crimes reais, de ficção e, claro, de ciências. Agora, tem outra coisa que aquela tirinha diz sobre esse boom dos podcasts no Brasil. Muita gente tem a impressão de que podcast é um bate-papo, seja uma mesa redonda com amigos conversando ou entrevistando alguém, ou mesmo uma entrevista conduzida por uma pessoa só. Essa confusão tem razão de ser também. Esse é mesmo o modelo da maioria dos podcasts mais populares, inclusive os de ciências. Se você buscar no Chartable, que é um site que mostra o topo das paradas de podcasts pelo mundo, muitos dos programas mais ouvidos no Brasil são de entrevistas, sejam feitas por uma pessoa só ou no formato MesaCast, esses programas de mesa redonda. O Chartable mostra os rankings do Spotify e do Apple Podcasts, que estão entre os principais meios pelos quais o brasileiro consome podcasts, além do YouTube. Isso me chamou a atenção, justamente porque tem muita coisa sendo feita que não tem esse formato, incluindo podcasts que falam de ciências. E é sobre isso que eu vou falar aqui nesse podcast. Eu quis ouvir mais de perto algumas dessas produções para entender como elas são feitas, o que torna elas diferentes, até para poder contribuir com quem quer fazer podcasts em outros formatos. Deixa eu contar um pouco como é que eu cheguei nisso e por que me interessa falar nesses outros tipos de podcast. Eu me encantei com podcasts na universidade, no curso de jornalismo, quando eu tive que fazer um seminário sobre esse formato. Isso foi em 2016 e até ali eu mal sabia o que era um podcast. Até que eu comecei a perceber as possibilidades desse tipo de mídia quando eu ouvi isso aqui. It's American Life, I'm Ira Glass. Each week on our show, of course, we choose a theme, bring you different kinds of stories on that theme. Today's show, The Weight of Words. Se você ouve podcasts, talvez essa voz seja reconhecível. E você sabe que ela não está acelerada na edição. Esse é o Ira Glass, apresentador e um dos produtores do programa This American Life, que, como ele falou aí, toda semana escolhe um tema e traz pra gente histórias sobre esse tema. E são histórias as mais diversas, sobre a passagem do tempo, o peso das palavras, crises financeiras. São situações da vida cotidiana de pessoas nos Estados Unidos, mas que sempre tem a ver com algo maior que fale para pessoas de qualquer lugar. Eu nunca tinha pensado que histórias em áudio podiam ser tão envolventes assim. E desde que eu descobri isso, eu passei a consumir mais e mais podcasts com esse tipo de formato. Até que eu percebi que isso podia ser feito também com ciências, e que isso começou a acontecer no Brasil, em português. Você sabe quem é o Urandir Oliveira? Não? Talvez você não esteja ligando o nome à pessoa. E do ET Bilu, você se lembra?
Esse que a gente ouviu aqui é o Bernardo Esteves, jornalista de ciências, no A Terra é Redonda, um podcast de ciência da revista Piauí. Talvez você não se lembre, mas a ideia de que a Terra é plana era justamente um dos pontos centrais da mensagem de Bilu. Nesse trecho que eu toquei, que é do primeiro episódio da primeira temporada, lançado em março de 2020, o Bernardo discute a relevância que os terraplanistas têm ganhado e como a gente pode dizer que, na verdade, eles estão errados. Ouvir o Terra e outras produções do tipo me mostrou que existia um caminho para falar de ciências daquela forma tão envolvente como outros programas contavam histórias da vida cotidiana. E como eu vou mostrar mais pra frente, por envolvente eu não tô falando de alguma coisa que perca o rigor ou que chame a atenção por contar só coisas bizarras ou anedóticas. Mas eu percebi que boa parte das produções que apostavam nesse formato diferente não falavam de ciências humanas. Claro, tem podcasts assim de ciências humanas, muitos deles da própria área de história, mas parece que esse é um formato ainda pouco explorado. Por isso eu decidi entender esse formato mais de perto, para ver o que faz esses tais podcasts narrativos serem o que são. E com isso, aprender mais sobre a diversidade do podcast como mídia e também como a gente pode criar novas produções em ciências humanas que explorem formatos diferentes como esse. Esse é o meu trabalho de conclusão de curso na graduação em jornalismo na Universidade de São Paulo. Mas eu imagino isso como um projeto que eu quero desenvolver como jornalista. Criar novos formatos de podcasts que falem de, sobre ou com ciências humanas. Por isso, e aproveitando um pouco da fama de outras produções, esse trabalho aqui chama Projeto Humanas. Nesse primeiro episódio, eu vou falar um pouco sobre as diferenças e as aproximações entre comunicação e divulgação científica e como isso aparece em produtos de áudio. A ideia é mostrar que falar de ciência em áudio nem sempre é a mesma coisa. Eu também vou começar a me aproximar do modelo dos podcasts narrativos para entender que funções eles podem ter como peças de divulgação científica. Eu sou o Rafael Conkle. Bem-vindas e bem-vindos ao Projeto Humanas. Podcast é uma palavra que gera confusão, porque ela não fala só de um tipo de produto, como quando a gente fala de filme ou livro. Podcast é também um modo de distribuição, de disponibilizar áudio em série para ser consumido online em qualquer momento. Então eu posso gravar a leitura de capítulos de um livro e subir cada um em separado numa plataforma online que distribua eles para tocadores, como o Spotify, o Apple Podcasts e tantos outros. E se a gente for pensar nesse sentido da distribuição, a produção acadêmica em áudio já é muito variada. Livros, palestras, até artigos podem virar áudio e serem distribuídos pela internet. Mas as produções que eu vou analisar mais de perto aqui são coisas que foram pensadas para existir como áudio. Ou seja, aí o podcast não vai ser só um meio de distribuição, mas uma forma de composição. Então, ingredientes sonoros são parte dessa receita. Entrevistas, som ambiente, música, efeitos sonoros, a voz ou a dinâmica de uma conversa. Parte disso, ou mesmo tudo isso, pode compor um podcast. E aqui o interesse vai ser de olhar para produtos que façam o que a gente costuma chamar de divulgação científica. Então, antes de seguir em frente, vamos fazer essa distinção entre divulgação científica e comunicação em ciência. Quando os pesquisadores estão produzindo alguma coisa de novo nas áreas deles, revisando ou debatendo problemas, conceitos e métodos, e estão fazendo isso entre si, a gente pode chamar isso de comunicação científica, como o professor Wilson Bueno ajuda a gente a pensar. Isso quer dizer que são cientistas falando para cientistas, o que exige uma linguagem técnica e normalmente se faz em espaços como congressos ou periódicos científicos, que registram a produção de uma área e vão servir de base para o trabalho de outros pesquisadores. Um produto de divulgação científica é um pouco diferente. Aqui a gente não está considerando um público especialista ou que tenha treinamento numa área do conhecimento. A ideia é falar de ciência ou sobre ciência para mais gente e em outros meios. E aí não dá para usar exatamente o mesmo vocabulário que os cientistas usam entre eles, nem apresentar exatamente os mesmos problemas.
Afinal, isso ia exigir um repertório que as pessoas leigas não têm. É possível que essas duas coisas tenham uma mistura de vez em quando, e um produto de divulgação fale também para quem é da área, ou um trabalho que fale mais para cientistas também consiga alcançar outros públicos. São exemplos assim que a gente vai analisar daqui a pouco. Mas também tem uma hora que isso pode não dar muito certo. Eu me lembro de ter ouvido alguns anos atrás um podcast curtinho de uma instituição de pesquisa argentina, o CONICET La Plata, com uma proposta até interessante. Cientistas deveriam responder 5 perguntas sobre o tema das pesquisas deles, como num lead jornalístico. O que, quem, quando, onde e por quê. Tanto é que esse podcast se chama 5W. 5Ws. Isso é uma referência ao fato de que, em inglês, essas 5 perguntas são feitas com palavras que começam com W. Ele foi publicado em 2020 e 2021. Cada episódio tem em torno de 50 minutos e a pessoa convidada fala direto sobre o seu trabalho, supostamente respondendo a essas perguntas. A vinheta de entrada chama até a atenção, é bastante produzida, com o apresentador contando uma microhistória do que são os 5Ws. Es una técnica originada en la antigua Grecia y retomada por el periodismo a finales del siglo XIX. Dá para perceber nessa abertura um esforço grande de deixar bem claro para o ouvinte do que se trata o produto. Inclusive no final, quando o apresentador diz, literalmente, que aquilo é um podcast. Só que quando a pesquisadora começa a falar... A cielo abierto por el territorio donde la ciudad de La Plata fue fundada. ¿Cuál era la visión que se tenía de los arroyos en el marco del plan fundacional? ¿Qué presencia tenían en el paisaje? ¿Qué lugares fueron los primeros y los últimos en entubarse? ¿Qué imaginarios se fueron construyendo históricamente en relación a los arroyos de la región? Estas perguntas son las que se... A qualidade da captação da voz é baixa e a pessoa segue falando sem interrupção. Nesse caso aqui mesmo, essa pesquisadora da área de arquitetura e urbanismo começa apresentando um monte de perguntas sobre a própria pesquisa, como que deixando de lado imediatamente a proposta do próprio podcast. O título de cada episódio traz o nome das pessoas e ao lado disso escrito CONICET La Plata, que também é o nome do podcast. Na descrição do episódio se diz só qual cargo a pesquisadora ou pesquisador ocupam, nada sobre o tema da pesquisa. Eu ouço esse Dropcast, que é um jeito da gente chamar esses podcasts curtinhos com pílulas de informação, e fico me perguntando, para quem esse produto queria falar? Ele parece ter tentado uma forma mais acessível de chegar nas pessoas, mas que, no conteúdo, acabou ficando ainda um pouco hermético. Esse é um caso em que um produto de divulgação acabou ficando ainda muito imerso na linguagem em que cientistas falam entre si. O formato institucional também contribui para essa confusão. Por que dar o título de cada episódio com o nome de quem é entrevistado? Além disso, a simplicidade técnica torna o produto menos atraente. Parece mais difícil entender a pessoa falando do que ler aquilo que ela escreveu. De qualquer modo, iniciativas como essa mostram um impulso de pesquisadores em tentar se valer das novas mídias. Ou melhor, de outras mídias, já que podcast não é tão novo assim. Isso gerou uma explosão de novos produtos, muitos feitos por universidades ou centros de pesquisa. E é fácil perceber como o formato de entrevista ou mesa redonda é o mais comum. No geral, esses são trabalhos com baixo investimento de produção, ou seja, com limitações técnicas e pouca variedade de elementos sonoros, além das vozes, vinhetas e transições sonoras. As conversas são gravadas em condições que as pessoas têm à mão, uma chamada online numa plataforma de acesso gratuito que fornece um áudio comprimido, de menor qualidade. Cada participante, inclusive quem apresenta, no geral usa um fone de ouvido com microfone dos mais básicos, ou o microfone do computador. E aqui acho que é preciso destacar uma coisa. É importante reconhecer esses produtos pelo que eles são e no contexto em que eles surgiram. A ideia aqui não é ficar imaginando que outras coisas eles poderiam ou deveriam ser. Muitas dessas iniciativas nasceram durante a pandemia, movidas pela necessidade de buscar formas de contornar o distanciamento social. Isso também aconteceu num momento de descredibilização, para não dizer de ofensa mesmo, do governo de Jair Bolsonaro em relação às universidades públicas e à produção de conhecimento acadêmico.
Essas investidas fizeram aumentar o senso de urgência em boa parte da comunidade acadêmica de encontrar novas formas de se comunicar. Daí dá para perceber uma vontade de transparência, de dizer: esses somos nós, isso é o que nós fazemos, é assim que a gente pensa sobre isso. Nesse sentido, o formato da conversa da mesa redonda ajuda muito. Ele é mais fácil de produzir e permite que professores e alunos se articulem de uma maneira mais ágil para colocar os projetos no ar. Isso cria novas formas de envolvimento, tanto com os temas de estudo de uma área, como com as pessoas que estão por trás das pesquisas. Alguns desses trabalhos se tornam até projetos de extensão. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Parte dessas produções falam para um público mais restrito, pessoas com alguma proximidade com aquela área do conhecimento. Houve um exemplo. Ler Leibniz sem conhecer o pensamento de Anne Conway, estudar Descartes, ignorando as cartas com Elizabeth da Boêmia, ou não saber quem foi Madame du Châtelet ao enfrentar o pensamento de Newton, já não é realidade em alguns departamentos de filosofia do Brasil. Essa forma de ver, pesquisar, pensar e ensinar o cânone parece já não ter mais retorno. Prova disso é o GT História das Mulheres na Filosofia, que teve o seu primeiro... Essa é a abertura de um episódio do podcast da Associação Nacional dos Professores de Filosofia, a ANPOF. O nome dele, inclusive, é esse, Podcast ANPOF. O tema é até acessível, a iniciativa de acadêmicas em ler os autores canônicos da filosofia, trazendo os trabalhos de mulheres. Mas a discussão vai girar em torno do que é o cânone da filosofia e como o trabalho de leitura do texto filosófico pode ser repensado. O podcast acaba sendo uma boa oportunidade, então, para quem trabalha com filosofia conhecer essa iniciativa, saber quem toca isso e como, de repente, é possível adotar essa ideia. É uma forma de ampliar o acesso e criar maneiras novas de registrar debates e trocas. Nesse caso, a gente tem uma conversa bem próxima do que acontece num evento acadêmico. Mas isso é só uma parte do que são essas iniciativas acadêmicas. Existem casos em que as mesas redondas ou entrevistas têm funções mais didáticas. Alguns programas procuram apresentar a vida e obra de alguma pesquisadora ou pesquisador da área para um público mais amplo. Em outras situações, a proposta é apresentar alguma área específica de um campo do saber ou um tema de estudos. E tem produções também que variam o formato, trazendo séries com episódios narrativos ou temáticos. Várias dessas iniciativas, por exemplo, estão registradas num livro que é marcante do desenvolvimento da podosfera acadêmica. Este é o livro No Ar, Antropologia, Histórias em Podcast. Uma obra que reúne a história de 9 podcasts de antropologia que nasceram de 2019 para cá. Sim, esse é um livro em podcast sobre podcasts. O No Ar Antropologia foi organizado pela Daniela Manica, Milena Pérez e pela Soraya Fleischer e saiu em 2022. Ele está disponível em formato digital no site da Aba Publicações, a editora da Associação Brasileira de Antropologia. Já a versão em áudio está nas plataformas de podcast e no site de um desses podcasts que o livro conta, o Mundaréu. O próprio livro segue um formato mais tradicional, tirando a abertura, que incorpora uma trilha sonora e traz as 3 organizadoras como que numa conversa roteirizada. Bloco 1. O pode divulgar, ensinar, fazer companhia. Dani, por que você acha que o podcast pode ser uma mídia para fazer e falar de ciência? O que o podcast faz de diferente em relação a um artigo científico, uma coluna no jornal, uma palestra, por exemplo? Acho que a principal razão dessa explosão recente dos podcasts na divulgação científica é que eles permitem dar corpo às pesquisadoras, através da voz. Muitas dessas produções de que o livro conta são podcasts de entrevista ou mesas redondas, só que algumas apostam em episódios especiais em outros formatos. É o caso do Antropotretas, por exemplo, que produziu 2 séries narrativas, a Ligas Camponesas e a Erva Brava. Outra produção, o Selvagerias, já é totalmente feito num formato narrativo, com um roteiro guiando a fala dos narradores, que trazem outras vozes ao longo do episódio. De qualquer modo, dá para notar como as experiências relatadas na criação desses podcasts trazem um entusiasmo com as possibilidades criativas dessa mídia. E é dessas possibilidades, e como elas podem surgir pela colaboração entre acadêmicos e jornalistas, que eu quero falar. Sem dúvida, os formatos mais tradicionais de podcast são uma forma de engajar com agilidade pesquisadores e estudantes na divulgação científica.
Por outro lado, existem produções com investimento maior em equipamento, produção e edição, e que falam para quem não é pesquisador ou estudante daquela área. São trabalhos feitos por rádios públicas e também universitárias, por produtoras independentes, entidades sem fins lucrativos ou mesmo grupos privados de mídia. Em muitos desses casos, as equipes costumam ter mais gente e jornalistas têm um papel maior. Boa parte desses programas fazem o que o professor Mark Haygood chama de uma exploração de ideias acadêmicas guiada por uma narrativa. Alguns exemplos clássicos são programas como os americanos Radiolab, Invisibilia, Hidden Brain, Freakonomics, entre outros. E também tem algumas produções brasileiras que a gente pode classificar aqui, como A Terra é Redonda, de que eu falei, e outras como o 37 Graus, Ciência Suja, Oxigênio, Habitat, para ficar só em algumas. São programas em que um roteiro guia todo o episódio. Por vezes a gente tem a presença de personagens, gravações externas, tem um maior cuidado na captação do áudio, mais elementos musicais, como efeitos e trilhas que se articulam com o texto e que também têm uma função narrativa. Mesmo assim, nessas produções, o modo como as questões científicas e as narrativas se articulam nem sempre é o mesmo. Alguns programas como o Radiolab contam histórias que são iluminadas por ciências. Então a ideia não é contar sobre algum desenvolvimento novo ou descoberta científica, mas mostrar como as ciências podem ajudar a esclarecer situações que acontecem na vida cotidiana. Um exemplo rápido. Num dos episódios, eles contam a história do Mel Blanc. Start us off. Stories about Mel Blanc, a man of many. You know who that is? No, I don't. Que é o cara que fazia a voz original do Pernalonga e de dezenas de outros personagens de animação. What did he do? He was the voice of Bugs Bunny. Yeah. Num momento da vida, ele entrou em coma por muitos dias e não respondia a mais nada nem ninguém. Até que o filho dele resolveu chamar ali no leito não pelo pai, mas pelo próprio Pernalonga. E o Mel Blanc acordou. And says, "Hi Bugs Bunny, how are you doing today?" And he says, "What's up, Doc?" Interesting. É um evento impressionante, mas no episódio, o mergulho nessa história vai um pouco além. Afinal, o que pode explicar esse despertar do Mel Blanc? O que faz desse episódio algo mais do que uma passagem curiosa da vida e quase morte de uma personalidade? Para conseguir esse algo a mais, os repórteres recorrem a um neurologista que ajuda a entender como aquele evento é possível e o que ele quer dizer. This is Oren Devinsky at NYU Medical Center. A neurologist that we sometimes throw questions like this to, and I ran him through the whole. Como um dos apresentadores do programa, o Jed Abumrad, contou para a repórter Jessica Bell, isso mostra que essa história não é só uma anedota, mas é algo que pode acontecer no mundo. Então, essa é uma forma de juntar narrativa e ciência. E aí tem uma outra, que é quando alguma questão científica atual guia a narrativa. Nesses dois modelos, a gente costuma ter histórias particulares que desenvolvem e iluminam um problema. O que muda é o lugar da pergunta científica. É o caso do A Terra é Redonda. Como o próprio Bernardo Esteves, o apresentador, diz... O que nós propomos é lançar um olhar da ciência para os temas da atualidade, tentando sempre entender como ela pode se traduzir em políticas públicas. Nesse primeiro episódio do Terra, como eu tinha falado, a ideia é discutir o papel dos terraplanistas. Para isso, o Bernardo começa contando de um personagem curioso, o Urandir Fernandes de Oliveira, o cara que inventou a história do chamado ET Bilu e que mais tarde viria a se notabilizar como um terraplanista. O que interessa para o Bernardo aqui não é a anedota ou o aspecto bizarro, mas o fato de que esse sujeito foi homenageado pela Câmara dos Deputados de Mato Grosso pelos trabalhos dele em ciência. Era fácil não dar espaço para os terraplanistas enquanto eles estavam quietos na sua bolha. O problema é que agora eles estão se aproximando dos espaços de poder, e isso é notícia. Tem um elemento de atualidade aí, o espaço que terraplanistas têm ganhado e por que isso é um problema. E uma questão científica também. O que é que permite dizer que essas pessoas estão erradas? Acho que essa homenagem do poder público ao Urandir Oliveira é sintomática desse momento histórico que a gente está vivendo agora, em que há um crescimento da negação da ciência e do conhecimento especializado. Para isso, o Bernardo recorre a um especialista, o principal entrevistado do episódio, o físico e historiador Ildeu de Castro Moreira.
Mas a entrada do professor Ildeu no episódio acontece em função de uma estrutura narrativa. É ela quem determina a escolha de sonoras do entrevistado e que desenrola o problema científico que o episódio explora. Desde quando que a gente sabe que a Terra é redonda? Olha, já antes de Cristo já propunham essa ideia e escorada em observações celestes, observação dos planetas, o Sol, a Lua arredondados, né? Isso levou à conclusão que a Terra poderia ter essa forma. Os gregos antigos já sabiam que a Terra é redonda. A física do Aristóteles, que viveu no século IV a.C., era toda construída em cima dessa ideia. Fazendo isso, contando a história de um terraplanista para entender como ele pensa e tentar desconstruir esse pensamento, o Terra é Redonda assume uma postura de promover o que a gente pode chamar de entendimento público sobre ciência. Essa é uma das funções que narrativas podem assumir quando são usadas para se falar de ciência. Nesse modelo, o pressuposto é que certas controvérsias existem por conta de um déficit de entendimento público sobre algum tema, e produtos de mídia podem educar o público em relação a alguma finalidade. Nesse caso, desconstruir a ideia de terraplanismo. Quem ajuda a gente nessa classificação é o Michael Dahlstrom, pesquisador que analisa o papel de narrativas como elementos de divulgação científica. Um outro papel que as narrativas podem ter é o de estimular um envolvimento público com a ciência. Nesse caso, a ideia é apresentar alguma discussão científica, uma controvérsia ou uma dúvida, como parte natural e até mesmo benéfica do desenvolvimento científico. É como se você dissesse para o público: olha, isso existe. Essa pergunta ou essas disputas existem. É esse formato narrativo e essas capacidades que ele tem que eu quero explorar mais de perto ao longo desse podcast. Até porque me parece que é uma boa maneira de entender como acadêmicos e jornalistas podem trabalhar mais em conjunto. Nos programas que eu vou analisar aqui, a pesquisa acadêmica e a reportagem andam juntas. A gente ouve falar, vez por outra, de preconceitos de parte da academia com a divulgação científica, em que jornalistas são acusados de se meterem a falar de coisas que não sabem. Talvez essas pessoas estejam só consumindo mau jornalismo, ou não pensando muito sobre o que o trabalho de divulgação é. Talvez elas achem que é só uma forma de contar uma pesquisa de outro jeito para que ela chegue em mais gente. Mas não é só isso. Eu acho que é mais justo pensar a divulgação como um trabalho de articulação entre o discurso científico e o jornalístico, e não uma simples tradução. A tradução faz parte, mas muitos trabalhos de divulgação têm uma voz e um discurso próprios. E eu estou falando isso inspirado no próprio Bernardo, que tem um olhar bastante crítico sobre essa ideia, como ele falou para Branca Viana, diretora da Rádio Novelo, numa live que chama Maria Vai com a Terra. Eu acho errado conceber o trabalho dos jornalistas de ciência como um trabalho apenas de tradução do conhecimento científico para a linguagem para o leigo. Fica parecendo que a gente é um mero intermediário, um filtro, que as coisas passam por nós e vão. Claro, tem tradução no nosso trabalho, isso é inevitável. Parte do trabalho é ler os artigos, entender e explicar em outras palavras. Mas eu entendo que o nosso trabalho do jornalista que escreve sobre ciência é muito mais do que isso. É um trabalho que envolve analisar, interpretar, criticar, julgar. A gente está muito acostumado a ver jornalistas... Analisar, interpretar, criticar, julgar. E a Branca adicionou outro aspecto aí, a curadoria. O jornalista também é quem vai fazer escolhas de eventos, problemas, fatos para contar. Tudo isso é mais que adaptação ou tradução. Mas para um começo de conversa, acho que dá para parar por aqui. No próximo episódio, a gente vai se aproximar desse modelo dos podcasts narrativos, enfim, para ouvir mais de perto os elementos que existem ali. Até mais ouvir.